O erro mais comum, né, que se comete quando a gente inicia a implantação do fluxo de caixa é não saber a diferença entre o que é custo fixo e o custo variável. Seja bem-vindo ao Roma Explica de hoje. Eu sou a Letícia, uma das sócias da Roma. E na Roma Explica de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre o custo fixo e o custo variável. Mas antes disso eu queria que você desse o seu like no vídeo e começasse a nos seguir no canal. Por onde, então, a gente deve começar, né? O erro mais comum, né, que se comete quando a gente inicia a implantação do fluxo de caixa é não saber a diferença entre o que é custo fixo e o custo variável. O que isso acaba nos prejudicando? A gente, primeiramente, não consegue identificar os custos, então, fixos da empresa, muito menos os custos variáveis, a gente mistura um com o outro, e no momento de redução, a gente não sabe o que reduzir, né? Porque a gente não tem essa separação bem clara do que é o custo fixo e o custo variável. Bom, então começando pelo custo fixo. O custo fixo é aquele que não varia conforme o faturamento. Mas, Letícia, o que tu poderia nos dar de exemplo? Eu gosto sempre de lembrar da Covid-19, né? Que no período da Covid a gente tinha, então, os custos fixos, aqueles que aconteciam independentemente da gente ter faturamento ou não na nossa empresa. Então, são os salários dos funcionários, conta de energia elétrica, conta de água, telefone, a internet, todos esses custos são considerados custos fixos, eles acontecem independente de você faturar mais ou faturar menos, tá? Já o custo variável, qual é? Aquele que varia conforme o meu faturamento. Eu tenho os impostos, que vão variar conforme o meu faturamento, não interessa se eu sou do simples, sou do presumido ou sou do lucro real, os impostos vão variar aí conforme eu faturo, né? Inclusive o simples, ele tem aquela média que é feita ao longo dos meses aí pra gente calcular o imposto, né? O presumido, então, se presume o valor e o lucro real, então, é conforme as receitas e as despesas. Também varia conforme o faturamento, é as comissões, né? Quanto mais meu vendedor vender, né, mais receita eu vou ter, com certeza, mas mais comissões eu tenho que pagar. Então isso varia conforme o faturamento. Um outro exemplo são os fornecedores, né? Seja de matéria-prima ou de produto em elaboração, produto final, também a gente classifica então como um custo variável. Tá gostando desse vídeo? Então também deixa aí o seu like. Por que eu preciso saber, né? Por que é interessante eu entender a diferença entre os dois? Bom, primeiramente porque para fazer uma redução de custos, né, entre o custo fixo e o custo variável, eu preciso ter uma ideia, por exemplo, de que o custo variável é mais difícil de eu conseguir reduzir. O imposto eu não vou conseguir reduzir. Sempre vai ser aquele valor, e aí conforme a média, se eu tiver mais faturamento, mais imposto eu vou pagar. Comissão. Bom, comissão é uma coisa que eu posso negociar, né? Eu posso ter um fixo um pouquinho maior e um variável menor, então eu consigo, em alguns detalhes a gente consegue reduzir, mas não é tanto. Já o custo fixo já é, então, um custo que a gente consegue aí fazer talvez reduções maiores, né? Mais drásticas aí ao longo do tempo, né? Daqui a pouco a minha folha está muito inchada, então preciso fazer um cálculo gerencial da minha folha, conhecer os maiores salários, né, identificar eles para fazer essa redução. Por exemplo, energia elétrica, né, dependendo aí do período, muitas vezes a gente pode ter algumas reduções que a gente faça, né, não deixar os computadores ligados toda noite, né, ou daqui a pouco mexer na questão dos turnos de uma empresa que tem um processo produtivo, né, então tem N coisas que podem ser feitas, né. Então o custo fixo é o custo que a gente consegue, dependendo então da nossa administração, conseguir reduzir ele de uma melhor forma. Lembrando que uma empresa madura ela tem um custo fixo mais alinhado, né? Uma outra questão que entra no custo fixo é o Prolabore. O Prolabore tem que ser um custo fixo, ele não pode ser variável, né? Ele não pode estar variando conforme o vento, né? Então a gente precisa ter o salário do sócio definido, por isso ele é um custo fixo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, né? Se você gostou dessa explicação e me conta o que mais você quer ver por aqui. Então envie mais perguntas aí para que a gente esteja explicando através do nosso Roma Explica. Se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva, e se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Te espero aí no próximo vídeo, no próximo Roma Explica, com mais conteúdo de valor. Muito obrigada, tchau!